Irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje vamos fazer a lição de terça-feira, dia 28. Infelizmente eu não consegui fazer mais cedo, uma vez que eu estava com as atividades que vocês estão vendo, estou aqui no trabalho e estou tentando aqui não deixar passar em branco a lição de hoje. Até porque esse tema ele é bem intrigante. Indignação justa. Nós falamos nessa semana que todos os atributos, os sentimentos, as emoções que são definidas para Deus, são retratadas ou são voltadas para Deus, não devem ser comparadas com as emoções e os sentimentos humanos. Uma vez que os sentimentos, as emoções humanas, elas estão recheadas de pecado, de falha, de desacerto. Mas quando se trata de Deus, é totalmente o oposto. Então, no geral, quem se indigna, humanamente falando, não contra algo que é contra a vontade de Deus, se indigna de forma injusta. Um exemplo, o autor da lição colocou aqui uma expressão onde se uma pessoa, um adulto, vai correr atrás do seu filho, de sua filha, para fazer-lhe mal, ela fica indignada com aquilo. Então o senso de justiça vai fazer com que ela venha defendê-la, a sua filha, ao seu filho. Então assim, essa indignação é justa, mas não justifica agredir a pessoa fisicamente ou fazer alguma causa. Nós temos os nossos meios de proteção diante da nossa lei, da nossa justiça. Então, assim, quando nós vemos aqui, pelo menos duas expressões que é dita, né? Tanto na Mateus 21, quanto em João capítulo 2, nesses dois episódios, irmãos, foram dois momentos diferentes. O Mateus capítulo 21 está falando sobre a segunda purificação do templo e João capítulo 2 está falando sobre a primeira purificação do templo. E só João fala sobre a primeira purificação. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui. Quando Jesus pega um azorrague, ou uma corda, que ele começa então a expulsar as pessoas, alguns poderiam pensar que Jesus tivesse batido em alguém ali. Não, Jesus não agrediu ninguém. O livro chamado O Desejado de Todas as Nações fala que aquela corda na mão de Jesus, aquele azorrague, ela é como se fosse uma espada flamejante, semelhante àquela que protegeu a árvore da vida quando Adão e Eva foram expulsos, né? Ou quando eles estavam prestes a ser expulsos. Só que no caso de Cristo, aquela representação era como se fosse um senso de justiça. O Salmo 69 descreve que o zelo de tua casa irá te consumir. E de fato Jesus ficou realmente revoltado. Por quê? Porque existia no santuário, no templo, perdão, de Jerusalém, um pátio chamado Pátio dos Gentios. Esse Pátio dos Gentios, ele era um local voltado para as pessoas que não eram judias. E essas pessoas que não eram judias, elas iam até o templo para adorar, mesmo que de forma não adentro do templo. Mas ainda assim era propício para que eles pudessem também se sentir agraciado, poderem oferecer ali o seu sacrifício, poder levar a sua oferta a Deus. Então assim, Jesus quando faz menção sobre isso, no texto de Isaías, ele chega a descrever assim, tanto Isaías quanto Jeremias, né? Fala assim, a minha casa será casa de oração para todos os povos. Então todos os povos envolvem toda a nacionalidade ou todas as nações. Não era só para o povo judeu. É como se hoje eu dissesse assim, Deus tem misericórdia e bondade e ele ama só os adventistas. Não. Deus tem filhos espalhados em todos os lugares. Na adventista, na assembleia, na batista, na católica. Todos os lugares onde Deus é invocado, ele ali também é adorado. Então assim, diante dessa situação, Jesus se indignou. Não só porque o povo fazia com que os inválidos não pudessem entrar ali, com aquela venda no pátio, eles vendiam muitas coisas ali na frente. Embora alegassem que as suas vendas fossem por questão de oferta, nós estamos vendendo as pombinhas para o sacrifício, os cordeiros, os bois, o que quer que seja que eles estivessem fazendo, irmãos, não era propício para o ambiente. Eles faziam aquilo para ganho próprio. É tanto que Jesus chega a descrever, a minha casa será chamada casa de oração, e vocês fizeram um covil de ladrões. No capítulo 21 de Mateus, e aqui no verso 13 e 14, o autor da lição não coloca, mas olha o que acontece aqui, ó. Mateus capítulo 21 e verso 13 e 14 diz assim, 14 e 15. Após aquele momento, o verso 13 diz assim, ó, meu templo será chamado templo de oração para vocês, mas vocês tornaram um esconderijo de ladrões. Agora o verso 14. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram estes milagres, ouviram até as crianças clamarem, dizendo que Hosana ao filho do rei, ou bendito é aquele que vem em nome do rei. As crianças também não eram um local onde elas pudessem ir ali, mas agora, naquele momento,
diante das curas que eram feitas, das pessoas que eram inválidas e que não estavam no templo naquele momento, elas foram recebidas depois que eles foram expulsos. Aqui, estou fazendo menção à segunda purificação do templo. Então a gente pensa o seguinte: essa indignação de Cristo foi justa, porque ele fez com que a sua indignação atraísse as pessoas. Então, não só os deficientes, os doentes, eles tinham acesso ao retorno ao templo, as crianças também, porque os próprios líderes judeus tornaram aquele lugar inapropriado, ou seja, eles proibiram, não inapropriado, perdão, tratavam ou eles o fizeram de um lugar de proibição, para que eles não pudessem entrar até ali e reverenciar a Deus com a sua adoração, com o seu culto. Então, assim, diante dessa situação, nós entendemos que Deus tem um zelo piedoso, ele tem um zelo justo, um zelo de compaixão. E esse zelo é uma definição ou um significado da expressão indignação justa. Indignação justa. Então, assim, eu entendo que eu posso ficar indignado pelo que é justo, mas que aquela indignação não externalize em agressão, em ira, em discórdia. O próprio Paulo aos Efésios fala: irai-vos e não pequeis. E tem um outro texto que eu acho interessante, 4, 31 e 32 de Efésios. Olha só o que ele fala aqui, ó. Efésios, capítulo 4, e o verso 31 e 32 diz assim, ó: livre-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se uns aos outros, como Deus os perdoou em Cristo Jesus. E o verso 26 e 27 do mesmo capítulo diz assim: não pequem ao permitir que a ira os controle. Ou seja, não se põe o sol sobre vossa ira, não deixe com que a domine. Lembra que Deus disse para Caim? Caim, por que você está irado? Se você permanecer assim, o mal que está em sua porta vai lhe dominar. Você está prestes a dominar você. A ira, irmãos, quando ela é injusta, ela domina a pessoa para uma reação totalmente oposta ao que Deus tem para aquela pessoa. Então, nosso apelo hoje é que eu e você possamos ter indignação para aquilo que é injusto. Possamos ter indignação para com aquilo que, na verdade, vai trazer desacerto, mas que tenhamos uma indignação com aquilo que Deus se indigna. Se nós vemos algo injusto, então devemos nos indignar com essa injustiça, com essa maldade. Isso, de fato, é indignação justa. Porém, devemos, nesse momento de indignação, clamar a Deus uma prece para que Deus intervenha, mas nunca vá tomar decisão ou satisfação com as suas próprias forças ou de sua própria forma de ver. Não é essa a indignação que a Bíblia aprova. Deus tem a sua ira, sim, uma ira que tem um zelo piedoso de amor para com seus filhos. E como nós vimos aqui no templo, a ira dele foi para atrair as pessoas para dentro do templo. As crianças também, ele se indignou quando os discípulos estavam então ali oprimindo e não querendo com que elas fossem. E Jesus então, indignado, falou assim: olha, deixe com que elas venham, porque dos tais é o reino dos céus. Ela faz parte do meu reino, não devem ser excluídas. Diante disso, eu e você aprendem que devemos levar em consideração a indignação de Deus é recheada com o seu amor, porque ele tem zelo para com todos os seus. Todos aqueles que ele se indigna é para uma causa justa e nunca por algo arbitrário. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos faça enxergar a indignação de nosso mundo da maneira como Deus enxerga, e que o Espírito Santo nos faça enxergar, perceber com a mesma proporção. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra a nós, ministrada, e suplicamos que o Senhor nos auxilie para que nós não venhamos ter ira injusta, indignação impensada e nem sermos prematuros com as situações. Pai Celestial, se tivermos feito algo contrário, nos perdoa, Senhor, mas nos fala ao coração a ponto que possamos demonstrar, manifestar, mudar o conceito desse aspecto em nossa vida. Dá-nos a Tua paz, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença. Perdoe aqui o ambiente, estou no ambiente de trabalho, mas eu não gostaria de deixar de passar despercebido esse vídeo que acabou ficando bem extenso. Um bom dia para você, um bom dia para você e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.